Então, olha só. O que a gente vai trabalhar hoje vão ser interações entre geometrias e criar geometrias com curvas. Então, eu vou ensinar dois comandos, na realidade, dois métodos de modelar objetos e um deformador que vai fazer você criar objetos que são muito simples de criar através de perfis de curvas. Tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é como usar um objeto para interferir na forma do outro, que é o que a gente chama dentro do 3D de operações booleanas. Tá? E no Max a gente tem um modificador, na realidade não é bem um modificador, seria uma parte do Max, que chama ProBoolean, onde a gente faz um objeto deformar o outro ou modelar o outro. Esse objeto pode ter a forma que ele quiser, você vai poder fazer ele cortar um objeto, ou se unir um objeto, ou pegar a porção em que os dois se encontram e transformar em um objeto separado. Tá certo? Isso está aqui, ó, em Create, Geometry, Compound Objects. Tá? Só que para começar a usar os Compound Objects, pode notar que a maioria aqui está apagada. Para começar a usar o Compound Objects, a gente tem que ter os objetos. Tá? Os objetos que a gente vai utilizar. Então, eu vou criar aqui um box e vou fazer um furo no box utilizando um outro objeto. Tá certo? Então, olha só. O Compound Objects ProBoolean que eu vou utilizar com vocês, eu vou criar aqui, ó, esse objeto aqui. E vou criar esse cilindro. Deixa eu trocar essa cor para não ficar igual. Então, eu tenho um cilindro e tenho um box. E aí eu vou pegar esse cilindro aqui, ó, e eu vou falar com ele, eu queria cortar, fazer um buraco nesse box, nessa posição aqui, ó, para formar um objeto diferente. Tem como fazer isso usando Editable Poly? Tem. Mas se você quiser andar um pouquinho mais rápido, você pode primeiro usar o Compound Objects e depois converter isso para polígono. Então, como é que funciona? Você primeiro seleciona o objeto que vai receber essa operação booleana, ou seja, que vai receber o buraco, que vai se unir ao outro objeto. E depois vem aqui em Create, Compound Objects. Tá? E aí, o que acontece? Uma vez que você faz isso, no caso o box aqui já está selecionado, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, ProBoolean. ProBoolean. Tá? O que ele vai fazer para mim? Quando eu clicar em ProBoolean, ele vai me dar uma série de opções, tá? Pode ser aqui no Modify, pode ser aqui no Create, mas eu vou no Modify, que são opções de operação booleana. Então, quando eu colocar aqui, ó, você vai querer fazer o quê? Subtração, unir, inserir um objeto no outro, que é aquela coisa da forma de biscoito mesmo. É como se você estivesse fazendo um objeto, cortar o outro naquele formato. Imprint, união, interseção. Então, são diversas operações que você pode utilizar para que um objeto interaja com o outro. Nesse caso aqui, eu vou usar a subtração, porque eu quero fazer um buraco nesse objeto usando esse cilindro. Tá? Então, eu vou deixar a subtração. O próximo passo eu já decidi que é esse objeto que vai furar ele, então eu vou clicar nesse botão que chama Start Picking e clicar no objeto que vai fazer a operação em cima do outro objeto. Quando eu fizer esse clique, clicar aqui, ó, olha lá, ele automaticamente cortou, né, o buraco do cilindro no meu box. Ok? Quando a gente faz isso no Max, esse objeto ele vira um operador. Então, quando eu olho aqui, ó, meu ProBoolean, eu vou abrir ele, o ProBoolean, ele é um modificador, tá vendo? E aqui dentro eu vou ter os operandos. Esses operandos serão os objetos que eu utilizei para criar essa subtração. Nesse caso aqui, ó, o cilindro e o box são os objetos que foram utilizados nessa operação. O cilindro fez o buraco e o box recebeu o corte. Então, quando eu seleciono o cilindro aqui embaixo, na operação, ó, eu posso, por exemplo, mudar ele de posição. Ó lá. É o mesmo cilindro de sempre. Tá? Eu posso, por exemplo, também voltar aqui, ó, no cilindro, aumentar o raio dele e é interativo.
diminuir a quantidade de segmentos, tá vendo? Ó, de lados, eu posso fazer um buraco menos redondo, mais arredondado, tá? Posso aumentar o raio, ou diminuir, né? Ou diminuir ou aumentar. Isso aqui eu posso até animar, se eu quiser, por exemplo, fazer a animação do objeto cortando o outro. Tá certo? Então, o meu operador, ele continua existindo, eu não deletei ele faz parte desse objeto agora. Só vai parar de existir, ou seja, esse objeto vai virar um objeto novo, completamente novo, a partir do momento que eu converter ele para polígono ou colapsar os modificadores. É mais fácil simplesmente clicar com o botão direito, converter para polígono, ele vira um objeto completamente novo. E aí você perde essa função do Boolean. Tá? Mas voltando aqui no Boolean, uma outra coisa interessante é porque quando eu uso a operação booleana, ele corta o objeto, mas ele não modifica a geometria para que ela fique correta. Então, essa face aqui, por exemplo, ó, que eu já falei com vocês, o ideal é a gente trabalhar sempre com polígonos de 4 lados, mas essa face aqui de cima ó, tem muito mais de 4. Então, eu posso também usar aqui no meu ProBoolean um recurso para que ele pegue esse objeto e aumente a quantidade de divisões para que ele fique todo quadrado. Então, eu marco essa opção aqui, ó, Make Quadrilaterals. E aí ele vai pegar, subdividir meu objeto para ficar todo recortado da maneira correta. Tá? Ainda tem uns defeitinhos que são fáceis de arrumar, mas pelo menos eu não precisei ficar com o meu mouse recortando na mão. Ele já fez essa operação para mim. Esse quad size aqui ó, é o tamanho do quadradinho que ele cria. Quanto menor, menor o quadrado aqui. Quanto maior, maior o quadrado ali. Tá? Você não precisa fazer tão pequeno, então você pode pegar e aumentar o tamanho aqui. Você vai ter menos divisões e vai continuar segurando a malha somente com 4 lados. Tá? Então, o ProBoolean funciona dessa forma. Tá certo? Usando Compound Objects, eu vou criar aqui 2 objetos diferentes. Eu vou criar um cilindro de novo, tá? E vou criar, vou colocar ele no 0, 0, 0 aqui, ó, 0, 0, 0, tá? Ele ficar bem no centro. E vou criar aqui em Shapes uma Helix, que é aquela espiral. Lembram dela? Helix. Eu vou criar a Helix aqui, mais ou menos da altura do cilindro. Vou dar aqui ó, na Helix. Depois que eu criei ela, eu vou clicar no Modify e aqui em voltas, eu vou criar aí umas 3 voltas. O raio, eu vou medir pelo raio do cilindro, então o raio do cilindro é 16. Vou colocar aqui 16 exato. A altura eu vou colocar 60. Para ficar com medidas exatas, tá, gente? Então, ó, o raio dele é 16, a altura 60, e aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Os raios, porque ele tem um raio em cima e outro embaixo, eu vou colocar 16 também, 16 aqui também, tá? Ok? E a altura dele também 60. Bom, então eu já tenho a Helix, mas a Helix é uma curva. Eu quero, na realidade, pegar a Helix, esse formato da Helix aqui, ó, e criar uma espiral em volta desse cilindro. Tá? Então, eu vou colocar ela na mesma posição, só que antes de fazer isso, para transformar essa Helix em um objeto sólido, a gente já viu aquele macete que toda curva, quando eu clico aqui em Rendering, eu posso colocar aqui Enable in Viewport e ela vira um objeto sólido. Quando eu marco Enable in Viewport, aí eu tenho as opções aqui, por exemplo, ó, de espessura e quantidade de lados. Eu vou colocar aqui lados, vou colocar aqui 3, tá vendo? Ó? Tá? E o ângulo, posso decidir se o ângulo vai ficar para cá. Vou deixar assim. Então já tenho um objeto que é sólido, tá? Com uma espessura, com a quantidade de lados determinada aqui, ok? E eu vou unir esse cara nesse aqui. Para isso, vou colocar aqui 5.
Para isso, o que eu tenho que fazer? Alinhar os dois. Esse aqui está na posição 0, esse não. Então, eu vou colocar aqui, ó, mesma coisa. 0, 0, 0. Pronto. Ok? E agora, eu vou pegar o meu ProBoolean. Agora, lembrando, mas tem pouca espiral, tem que ter mais voltas. Então, você pode ainda continuar. Antes de converter isso aqui para polígono, você pode clicar nessa linha, vir aqui, ó, no helix, e na quantidade de voltas dele, turns, eu posso aumentar, ó lá. E ainda tem uma opção bem bacana que chama bias aqui, ó. Eu posso colocar mais para cima ou mais para baixo o espiral. Mas eu vou deixar 0. Além, é claro, também de mudar a direção, ó. Anti-horário e horário. Tá? Então, eu posso mexer enquanto eu não converter isso para polígono. Mas eu vou converter para polígono por quê? Porque eu preciso fazer a operação booleana. Eu não consigo fazer a operação booleana de uma linha com sólido. Eu tenho que fazer de um objeto sólido com outro objeto sólido. Então, quando eu habilito o Enable Viewport, ela ainda não é sólida. Eu tenho que convertê-la para polígono. Então, eu vou fazer isso. Convert to Editable Poly. Beleza. Aí, agora eu posso fazer a operação. Nesse caso, como eu vou unir as duas, os dois objetos, eu não preciso escolher qual que vai receber a operação. Pode ser qualquer um. Agora, se eu quisesse cortar o cilindro com esse espiral, aí eu selecionaria o cilindro. Que é ele que vai receber a operação. Se eu quisesse cortar o espiral com o cilindro, eu selecionaria o espiral. Então, você tem que entender quem vai receber e quem vai fazer a operação. Operador e operando. Tá? Então, ó, esse aqui, ou esse, nesse caso que eu quero fazer a união, tanto faz. Vou lá agora no Create. Geometria, eu estou trabalhando com geometria, não estou trabalhando com linha mais. Compound Objects. ProBoolean. Qual a operação que eu quero fazer? União. Então, eu venho aqui, ó, nos parâmetros, operação, aqui, ó, para ficar bem claro, ó, ProBoolean. Marquei. Parâmetros, operação, vou marcar aqui, ó, união. Então, eu estou falando que eu vou unir esses dois objetos. Agora, o que eu faço? Quem está selecionado? O cilindro. Eu tenho que marcar quem agora? O espiral. Então, eu clico em Start Picking e depois clico no espiral. Pronto. A operação de união foi feita. Esses dois objetos agora são um único objeto ProBoolean. Quando eu marcar, por exemplo, lá, igual a gente fez antes, ó, Advanced Options, Make Quadrilaterals, vou colocar aqui 6. Ele automaticamente já vai fazer as divisões para mim. Ficou zoneado porque, como é a união de dois objetos completamente diferentes, ele tenta fazer o cálculo certinho e acaba tendo que fazer os quadrados, mas como tem interseção em pontos diferentes, faz essa bagunça. Não tem problema. Tá? Outra coisa, como eles ainda eu não tirei ele do Compound Object, continua o ProBoolean, eu posso voltar na minha Helix aqui, ó. Posso voltar nela aqui. De repente, se eu quiser mexer mexer na Helix aqui, ó, operantes, tem que ser no Modify, tá, gente? Cliquei na Helix, se eu quiser mexer nela, olha lá, ó. Ou se eu quiser alterar as opções dela, eu posso também, tá, gente? Então, esse aqui foi uma operação de união, unir dois objetos diferentes, tá? Olha lá, vou clicar aqui, tirar a seleção, a gente vê o objeto. Ok? Opa, eu fiz aqui. Se eu quisesse fazer agora um furo no meio aqui, o ideal é que você pegue esse cara, vou converter ele para poly, de novo. Vou criar um outro cilindro. Vou colocar ele lá no centro. Eu vou abaixar ele aqui, ó. Então, esse aqui agora são dois objetos separados, um Editable Poly e um cilindro. Vou selecionar, se eu quero fazer um furo, então esse cara que vai receber o furo, vou selecionar ele. De novo, Compound Objects, ProBoolean,
a operação subtração, start picking, clique no cilindro, olha lá. Fez o buraco. Ah, mas está muito pequeno esse buraco, eu queria que ele fosse maior. Então o que a gente faz? Vai no Modify aqui, abre, operantes, pega o cilindro 2, que é o que fez a subtração, ele vai aparecer aqui, ó, você clica nele e aumenta o raio. Você pode até, ó, ele está com 20 lados, mas eu queria que fosse igual uma rosca de parafuso, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, 6. Olha lá. Botei no ProBoolean. Make quadrilaterals. Converte para poly. E eu tenho um objeto novo. Tem uma outra operação que a gente pode fazer também, que é a interseção. Essas 3 operações são as mais comuns, tá? Por isso que eu estou falando só delas. Vou criar aqui, ó, por exemplo, um box e uma esfera. Tá? Esse aqui eu não quero mais, eu vou esconder ele. Para esconder um objeto, gente, basta clicar com o botão direito nele e marcar essa opção aqui, ó, Hide Selection. Eu não deletei, eu escondi. Quer voltar com ele? Unhide All. Ou então eu posso também colocar ele para cá. E esses dois aqui, ó, eu vou colocar no centro. Vou pôr 0, 0 e 0. Só que eu quero essa esfera, metade dela aqui e a outra metade aqui. A operação que eu vou fazer agora é a seguinte. Eu vou pegar e criar uma geometria a partir do ponto em que essas duas geometrias, esses dois objetos se encontram. Então, em vez de fazer a esfera cortar o box ou o box cortar a esfera, eu quero tirar um pedaço onde os dois se encontram, que a gente chama de interseção. Tá? É só a parte onde os dois estão um em cima do outro. Nesse caso, eu posso usar qualquer um como operador ou operando. Então, eu vou clicar na esfera, geometria, Compound Objects, ProBoolean, interseção, intersection, start picking. Como é a esfera que está selecionada, eu tenho que clicar no outro. E aí, quando eu clicar, ele vai manter o que era da esfera, que é o operador, que é o operando, que é o operador na realidade, e o operando, que era o outro. Se fosse o inverso, ia dar outra geometria? Sim. Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou clicar nesse, ProBoolean, interseção, start picking e pegar a esfera. Não vai ficar diferente porque a ordem aqui na interseção não altera o valor, porque é só o que os dois estão se encontrando. Entendeu? É o tanto de um que entra no outro. Tá? Isso aqui é interseção. Então, eu já formei um outro tipo de geometria. Então, outro modificador muito importante para modelagem, utilizando a combinação entre curvas e criação de geometria, é chamado de lathe. Tá? O lathe, eu vou usar a vista ortográfica aqui, front, porque o lathe ele funciona no desenho do perfil do objeto. O que é o perfil do objeto? Você vai olhar o objeto de frente e você vai pegar a silhueta dele, e a silhueta externa do objeto é que vai ser o perfil que você vai utilizar para criar a revolução. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma garrafa, eu vou pegar lá a linha, que é Shape, Line, vou clicar aqui com o botão direito, Grid Points, para poder fazer linhas retas, tá? Grid Points, vou ligar meu Snap, e aí agora eu só vou desenhar usando a grade. Então aqui eu vou clicar de novo, vou clicar aqui, vou fazer bem cartoon, vai ficar mais fácil. Vou terminar aqui. Então, ó, se eu completasse para o lado de cá, de frente você estaria vendo uma garrafa. Olha só, vou
vou fazer um espelho aqui, ó, para você ver. Ok? Então tem aí o corpo da garrafa, em cima a tampa. Só que isso na realidade é uma linha, né? Vou tirar o Enable em Viewport aqui para você ver. Isso é uma linha, ó. Tá vendo? É um perfil. É uma linha editável. Vou desmarcar o Snap. Vou pegar aqui só para não ficar retona demais. Eu vou selecionar o vértice da linha. E aqui tem um comando muito bacana que chama Fillet. E quando você clica e arrasta em cima do ponto, ó, ele arredonda. Então, só para não ficar essa coisa muito reta, vou arredondar esses cantos. Pronto. Então, tem essa linha. Bom, se eu quisesse fazer uma superfície usando essa linha aqui, no Max é muito simples, tá? Por quê? Porque eu vou usar ele como um perfil de revolução. Ele vai pegar esse ponto inicial aqui, ó, eu vou determinar para ele que é a partir do ponto inicial. Ele vai pegar essa linha e vai girar ela em um determinado ângulo, e à medida que ele gira a partir desse ponto, ele vai criando uma face poligonal. Hoje eu preciso falar isso tudo para o Max? Não. Você precisa só selecionar a linha e depois alterar os parâmetros. Usando o modificador, selecionei a line aqui, no Modifier List eu vou procurar um modificador chamado Lathe. L-A-T-H-E, não Lattice. Lathe. Tá? O que o Lathe vai fazer? Vou diminuir aqui para vocês verem de cara o que ele vai fazer. Então vou lá, Lathe. Ele já vai transformar essa linha em uma superfície circular a partir do perfil. Porém, veja bem, o pivô da minha linha não está aqui nesse ponto. Ele está no meio da linha. Por isso que essa linha preta aí que indica o ponto inicial da revolução está fazendo o objeto passar por cima dele mesmo. Mas isso é muito simples de resolver, porque aqui no próprio Max eu tenho um alinhamento do pivô. O que é o pivô? Essa linha preta aí, ó. Pivô de rotação é essa linha preta aqui. Se eu coloco ela no máximo, ela vem para fora, que é o máximo, é para o último ponto da linha a partir do primeiro ponto que você desenhou, que foi esse aqui. Se eu coloco no centro, que é o padrão, ele fica aqui, ó, no centro, entre o máximo e o mínimo. Se eu coloco no mínimo, o pivô fica no lugar certo. Agora, quando eu ligar o Lathe, olha lá, pronto, está feito o objeto. Aqui, ó, eu tenho quantidade de segmentos para aumentar a resolução dele. E se eu quero fazer só meio objeto, por exemplo, eu coloco aqui 180 graus. E ele vai fazer só metade do objeto. Tá? Então, para fazer esse tipo de objeto circular, garrafa, copo, prato, bacia, botão de girar, aqueles botões, os knobs, né, botão de girar, você pode muito bem usar o Lathe. Basta que para isso você olhe o botão de frente ou a garrafa e desenhe a silhueta dela. Acabou. Desenhou a silhueta, você pode utilizar para fazer a revolução. Tá certo? Aí, é claro, depois que você fez o Lathe, você pode aplicar vários outros modificadores. Por exemplo, essa garrafa, se eu olhar ela por dentro, é bem tosca, você vê que ela é uma folha de papel. Ela não tem espessura. O que eu posso fazer para ela ter espessura? Eu venho aqui e aplico aquele modificador que a gente viu que chama Shell, que é casca. E olha lá, eu vou criar a espessura, que pode ser externa ou interna. Ok? E eu tenho meu objeto. A partir de uma linha, eu criei um objeto circular. Tá certo? Esse é o modificador Lathe. Pode fazer ele sólido. Por exemplo, foi até bom você perguntar. Vou deixar ele de lado aqui. Vou fazer um botão de girar, para colocar no painel, por exemplo. O ideal é que você sempre desenhe ele na vista que ele vai ficar. Por exemplo, se ele vai ficar em pé, você pode usar tanto a vista lateral quanto a vista front. Tá? Então, vou desenhar aqui, ó, na vista front. Line de novo. Vou ligar o Snap para fazer exato. Então, vou fazer aqui, ó. Aqueles botões que giram. Aí você viu que eu comecei aqui e terminei no ponto inicial. Ó. Então, quando ele girar nele mesmo, essa parte de cima vai fechar. Tá? Quer ver? Olha o perfil de novo. Ó.
começa aqui e termina no final do ciclo. Eu vou lá dar só uma modificada aqui para ele ficar bonitinho. Ó. Pegar ali linha, fillet, dar umas arredondadas aqui para ele não ficar muito retão. E vou lá no lathe. Mínimo, porque tem que começar lá no ponto inicial, né? E olha aí. Tá vendo? Tem a partezinha aqui que encaixa. Tá? E eu posso depois fazer outras coisas. Se eu quiser fazer um detalhamento em cima desse objeto, por exemplo. Olha só que bacana. Eu vou usar agora o ProBoolean. Tá? Vou colocar aqui na minha vista topo. Desmarcar, porque agora eu vou criar uma esfera para fazer o detalhe. Vou colocar essa esfera aqui. Ajustar ela aqui. Opa, foi mal. Ctrl, Alt quer dizer. Mexer nela aqui para ela ficar... Vou subir ela, porque eu quero fazer um recorte esférico nessas bordinhas aqui, ó. Tá certo? Agora, tem um problema. Eu quero fazer várias esferas seguindo esse mesmo raio. A minha sorte é que, como eu desenhei o objeto no centro, o Max tem uma coisa bacana, que é pegar o pivô do objeto aqui e jogar no centro ali, ó. Sem precisar fazer nada, sem precisar mudar o pivô do objeto literalmente. Eu simplesmente vou falar para o Max, ó, põe o pivô desse objeto no centro da minha vista aqui, ó, para quando eu girar ele girar a partir desse ponto de eixo. Basta você selecionar o objeto na perspectiva, e aqui, ó, nesse botão, esse botão aqui, ó, Use Pivot Point Center, eu troco para esse aqui, ó, Use Transform Coordinate Center. O que ele vai fazer? Ele vai usar o centro geral da coordenada. Tá? Ó, de novo, como eu quero é rodar ele, eu vou ali, marco essa opção aqui, ó. E aí, quando eu girar ele, ó, ele vai usar aquele pivô de giro. Bom, mas eu quero várias esferinhas, então eu vou segurar o Shift, vou arrastar aqui, ó, com Shift, tá? Vou colocar um número de cópias aqui, vou colocar umas 12. Vou colocar cópia mesmo. Ok, olha lá. Certo? Então já tem essas esferinhas. Vou pegar esse camarada, Compound Objects, ProBoolean, subtração, Start Picking. E eu vou clicar nas esferinhas e ele vai cortar o detalhe do botãozinho para mim. Olha lá. Vou tirar aqui. Modify. Olha lá. Então, um detalhe que eu fiz usando uma geometria. Primeiro eu fiz com lathe, depois usei várias geometrias para fazer a forma. Tá certo? Não. Pode ser, você poderia fazer, por exemplo, um retângulozinho. A criação do a do lathe ele só faz a revolução, né? Que a gente chama de revolução porque ele vai revolvendo. Em alguns programas também não chama lathe, chama revolve, que ele faz justamente esse envelopamento da linha em si mesmo. Tá? Eu achei que você tinha falado disso aqui. Ó. Eu vou fazer agora um detalhamento que é muito, muito comum em botões. Então, vou converter, vou dar um meio que quadriláteros aqui, para ele ficar quadradinho. Vou colocar aqui 6. Pronto. Não tem problema. Vou converter ele para polígono. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as esferas, só que com um box. Diminuir um pouco aqui. Então, vou pegar esse box e vou fazer ele recortar aqui. Ó. Ok? Vou puxar ele um pouquinho mais para o meio. Vou colocar aqui em Y0. Pronto. Ó, mesma coisa, ó. Girar. Vou pegar ele aqui, vou girar. Só que dessa vez eu vou girar bem pouquinho, tá vendo? Eu vou colocar aqui umas 48. Ainda não deu. Vou girar um de novo.
colocar aqui 140. Pronto. Beleza? Eu vou selecionar tudo, que eu quero todos eles, menos esse aqui. E vou converter para polígono. Então, agora é cada um objeto diferente, né? Vou pegar aqui vou transformar esses todos aqui em um único objeto para não ficar pesado. Porque se eu começar a fazer o start picking um por um, eu vou ficar uma eternidade aqui fazendo isso. Então, eu vou fazer todos esses retângulos aqui, ó, se tornarem um único objeto. Eu não tenho que ficar clicando um por um. Então, vou atachar todos, né, como eu converti para polígono, vou atachar todos em um único objeto. Então, eu venho aqui, ó, botar um attach, que pode pegar aqui também. Eu tenho aqui também attach from list. Eu vou pegar todos esses box que estão aqui, ó. Attach. Pronto. Então, todos eles aqui agora são um único objeto, ó. Beleza. Quem que eu vou furar? Esse aqui. Compound Object, ProBoolean, Subtraction, Start Picking. Eu só preciso clicar uma vez. Dessa vez vai demorar porque eu tenho muita coisa para interagir, mas o que aconteceu? Eu usei todos aqueles objetos que eu coloquei naquela posição para transformar nesse objeto aqui, ó. Fiz o detalhamento certinho, ó. Entenderam? Então, esse tipo de detalhamento, onde você usa um objeto para cortar o outro, você pode fazer com ProBoolean. Quando você tem muitos objetos, o ideal é que você transforme esses muitos objetos em um único objeto para dar um clique só. Ok? E é claro, se eu quiser, por exemplo, vou fazer agora mais uma brincadeirinha com isso aqui. Então, vou converter de novo para polígono. Vou criar uma esfera. Vou mudar isso aqui de novo para o pivô dela. Vou alinhar ela com esse cara. Centro, centro. Ok? Eu quero só fazer um buraquinho usando a esfera aqui no meio do botão. Ok? Mesma coisa. Seleciono o camarada, que eu vou converter para polígono. Seleciono ele de novo. Compound Object. ProBoolean. Subtração, Start Picking. Pega o carinha ali. Olha lá. Ficou muito fundo. Eu queria que fosse um pouco mais raso. Beleza. Então a gente já aprendeu que a gente pode fazer o quê? Selecionar o operando aqui, ó. Pegar a esfera. Pegar a esfera de novo aqui. Mexer no raio dela. Nem tanto, né? Posso mover a esfera lá. Opa. Tem que voltar aqui no operando. Mover a esfera lá. E eu fiz esse objeto só usando o ProBoolean. Quer dizer, o Lathe, depois o ProBoolean. Tá?